Graça e paz. Meu nome é Anderson Barreto, você está no canal Coração de Carne Z e a meditação do dia de hoje para o nosso devocional se encontra em Marcos capítulo 3, versículo 1, para que nós venhamos aprender mais sobre os milagres da Bíblia. Marcos 3, versículo 1 está escrito assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Esse texto aqui, mais uma vez, nós presenciamos, vemos, diagnosticamos Jesus pagando um preço por uma vida. Jesus pagando um preço por ser criticado ao estar curando no sábado. É isso que a religião faz, é isso que os religiosos são. Os religiosos não se alegram com a cura, com a transformação, com a mudança de vida de ninguém, se isso for contra o padrão já estabelecido pela religião. Eles preferem trazer atribuições satânicas por tal milagre, por tal ação divina, preferem falar qualquer outra coisa, se sair dentro do padrão estabelecido e inventado pelo homem. A religião é o religare, vem do latim, significa religar, o homem se conectar, o homem se ligar para com Deus. Só que Deus, ele fez ao contrário, ele que se ligou de nós, ele que se ligou, arrumou um meio para se ligar novamente para com o homem. Ele que estabeleceu uma maneira do homem se achegar a ele se achegando ao homem primeiro, porque se um homem fosse esperar um nível, uma maneira que ele pudesse conseguir para se conectar de novo para com Deus, nenhuma religião iria satisfazer. E a única coisa que o homem pede para que ele seja ligado para com Deus por intermédio da ligação que Deus já estabeleceu, oferecendo, trazendo livre acesso para que o homem venha se chegar a ele, é por intermédio do arrependimento dos pecados e a fé. E aqui nós estamos vendo a religião que não tem um relacionamento para com Deus, não quer o meio que Deus estabeleceu, que é Jesus Cristo, e ela aqui estabelece um ato de ignorância, estabelece um momento ali de animosidade, de ira, de indignação para a coação de Jesus em um dia de sábado. Tem algumas pessoas que nós vemos hoje, algumas religiões, que ainda estão excessivamente preocupadas com o sábado. Alguns realmente estão preocupados em cumprir o mandamento, porque o princípio do sábado, o princípio do descanso, se deleitar, se descansar de toda a obra feita, de um dia na semana, tirar para fazer o bem para com o próximo, um dia da semana para descansar, se deleitar, ter um período de contemplação diante de Deus, esse é um princípio que é válido, é um mandamento, está lá. Mas enrijecer a fé, enrijecer a vida, enrijecer o relacionamento com Deus, por intermédio, por causa de um sábado, o dia em si específico, isso é limitar demais a graça de Deus, um relacionamento com Deus que deve ser profundo em todos os dias, mas tendo sim um dia de descanso, para que esse relacionamento seja melhor aproveitado. E aqui nós estamos vendo um povo religioso, com a mente religiosa, ao invés de olhar para a necessidade que estão diante deles, ao invés de olhar para as pessoas que precisam de ajuda, ao invés de olhar o milagre que foram feitos, o milagre que foi feito, e se alegrar junto com Jesus por uma vida de um homem transformado, eles estão ali observando para aproveitar a ação de Jesus em benefício para a vida de alguém, para criticar só porque Jesus estava fazendo aquele dia de sábado. Jesus teria que esperar talvez chegar o domingo, a segunda ou terça-feira para falar: não, vem outro dia para me curar. Que sensatez, que lógica é essa?
E aqui nós estamos vendo o versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali. De novo entrou Jesus no ambiente litúrgico dos judeus, dentro da sinagoga, na leitura da Torá. De novo Jesus entrou dentro do ambiente religioso. E é interessante que dentro desse ambiente religioso que é a sinagoga, nós estamos vendo várias pessoas deficientes, necessitadas de uma transformação de vida, de uma ajuda da parte de Deus, e os homens dentro desta religião eram incapazes de fazer alguma coisa para a vida deste homem. E quando vem Jesus fazer, ele é criticado. A religião ela é incapaz de fazer alguma coisa para a vida de alguém no sentido transformador. O único que é capaz de transformar é Jesus Cristo. O único que é capaz de mudar a vida de alguém é Jesus Cristo. O único que pode realmente curar alguém é Jesus Cristo. O único que pode libertar alguém verdadeiramente é Jesus Cristo. É Jesus. Ele pode fazer alguma coisa para alguma pessoa. E aqui nós estamos vendo aqui dentro do ambiente religioso, dentro da sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão ressequida, que tinha ressequida uma das mãos. Um homem que estava ali com uma mão atrofiada. Um homem que tinha uma mão ali, um homem que era aleijado de um braço, um homem que era aleijado de uma mão ressequida, encolhida. Mostrando ali o quanto a vida espiritual do homem está ressequido, está encolhido, está incapaz de alcançar a Deus. Esse homem aqui dentro da sinagoga, dentro daquele ambiente religioso, esse homem, fisicamente falando, era uma demonstração perfeita do estado espiritual daqueles judeus, daqueles homens religiosos. Quantas pessoas que estão diante dos nossos olhos, irmãos, quantas pessoas estão diante do meio da nossa religião, da nossa vida eclesiástica, do nosso ambiente de demonstração de fé ou de suposta fé? Quantas pessoas podem ser o reflexo, podem ser uma demonstração física, visível da nossa situação espiritual? Da incapacidade dele de estender as mãos para aquele homem com a mão encolhida estava refletindo a incapacidade daqueles religiosos de estender a mão para com o próximo, de fazer alguma coisa, de mudar a vida de alguém. A religião é incapaz de mudar a vida de alguém. E isso aqui é a demonstração do quão ressequido nós estamos espiritualmente, do quão encolhidos estamos espiritualmente, do quão aleijados estamos espiritualmente falando. E versículo 2: estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Engraçado que eles sabem de onde vem a fonte de poder, né? De onde vem a fonte de milagre, de onde vem a fonte de cura, mas não quer viver essa cura. A religião não quer viver a cura. Ela sabe de onde vem, mas só sabe criticar de onde vem. Eles sabiam, esperando, vai vir um curandeiro, vai vir aquele que vai fazer mais um milagre, vai vir aquele que vai fazer mais alguma coisa. Vamos ver se ele vai fazer em dia de sábado. Não tão curiosos em ver realmente o milagre, não tão curiosos em aprender mais de Jesus, não tão curiosos para entender se ele curasse em dia de sábado, o quão faltosos eles estavam, incapazes de compreender. Porque se Deus estava realizando um milagre em dia de sábado, era para eles discernir que a forma deles guardar o sábado estava totalmente errônea, estava totalmente errada. E eles estão observando, preocupados com a religião. Quantas são as pessoas que estão preocupadas com o seu modelo religioso? Quantas pessoas estão preocupadas com seus dogmas, com seus preceitos e transformação de vida? Nada. Mudança de vida? Nenhuma. Pessoa restaurada? Nenhuma. Pessoa curada? Nenhuma. Pessoa liberta? Nenhuma. Porque estão preocupados com a sua liturgia, com a sua ortodoxia, com o seu jeitinho correto de fazer as coisas, do quão biblicamente está, mas sem entender a essência, o espírito da Bíblia. O certo da Bíblia é o espírito, é o motivo, é a razão. É a ética, é o amor, é a paixão, é o desejo de fazer e que vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Essa é a essência, essa é a interpretação correta. Se a forma de eu interpretar a minha Bíblia está fazendo eu manifestar ódio, está fazendo eu manifestar religiosidade, rigidez e falta de amor, caridade, transformação para com a vida do próximo, eu estou lendo esse livro errado. Eu estou lendo esse livro totalmente errado, totalmente descabido, totalmente fora da vontade de Deus. E é isso que a religião é. Ela não muda a vida de ninguém, mas fica esperando para criticar.
Porque ela está preocupada com a guarda de um sábado. E a guarda do sábado não pode curar ninguém. Então fique um homem mais uma vez. Se for para curar ele no sábado e ter liberdade dele, que ele fique sem ser curado se for em dia de sábado e permanece cativo na sua enfermidade, na sua doença. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Não se encolha por dentro, porque esse homem também, ele estava ali, de uma certa forma, com um complexo de inferioridade, incapaz, imerecedor de estar ali naquele ambiente, de receber a cura. Então ele está ali, encolhido, afastado, curioso, desejoso de ter um milagre, alguma coisa, mas está ali com aquele complexo, está ali tímido. Jesus diz: vem para o meio, toma uma expressão de fé. O que está faltando em muitos de nós é parar de ter esse coração religioso e termos ousadia. Quando diz Jesus está dizendo vem para o meio, é para ter uma demonstração de fé, para que todos vejam, não somente para que todos vissem um milagre, mas não somente para que Jesus levasse eles uma reflexão, mas também para motivar naquele homem a ousadia. Ele poderia sair correndo, ele poderia se esconder mais, ele poderia ter medo, mas ter ousadia que diante de Jesus Cristo não devemos temer mais nada que esteja ao nosso redor. Diante de Jesus Cristo não devemos temer a ninguém. Diante de Jesus Cristo não devemos ter medo de ninguém, de nenhuma religião, de nada. Quantos de nós estamos deixando de manifestar? Quantos de nós estamos deixando de ter ousadia, intrepidez diante dos outros, porque estamos preocupados do que os religiosos vão falar? Qual a interpretação dos religiosos? Eu deixo de exercer a minha fé e tomar atitude. Irmãos, tudo que seja feito para manifestação de amor, transformação de vida, cura, milagre sobre a vida de pessoas é válido. Porque se eu faço com a intenção correta, dificilmente eu estarei fora da palavra de Deus. Porque tudo que faz que nós, tudo que vem fazer que nós venhamos estar fora da palavra de Deus, da interpretação correta da palavra de Deus, você pode ter certeza, é religiosidade. Porque a religiosidade ela me endurece, impede de eu tomar atitude. Porque a religiosidade ela estabelece um padrão correto de interpretação e ele não vê outro meio de interpretação. E quando a minha interpretação é correta? Quando eu prefiro ficar agarrado com o meu dogma e perder a oportunidade de fazer o bem para alguém. E o bem aqui não é o bem, fazer o bem para alguém no sentido pecaminoso, não. Fazer o bem no sentido de manifestar a graça de Deus, manifestar uma atitude de mudança. Que pode uma pessoa também dizer que é baseado no amor e querer se casar com um homem que se casar com outro homem. Pode dizer que é baseado no amor, a mulher querer se casar com outra mulher, eu vou cuidar dessa mulher. Não, isso é até declarado na palavra de Deus que é pecaminoso. Eu estou falando no sentido dogmático aqui. Não pode ser curar ninguém em dia de sábado. Não pode fazer milagre em dia de sábado. Mas se ao manifestar o milagre a vida será liberta, essa é a intenção correta que Deus quer da palavra. Pessoas preocupadas com sacrifício, pessoas preocupadas com dogmas, pessoas preocupadas com quão certinho tem de ser certas coisas, estão deixando de fazer o bem para outros. Isso é o verdadeiro mal. E Jesus confirma isso daí. Então lhe perguntou, versículo 4, então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. É lícito no sábado fazer o bem? É lícito? É claro que é lícito. Então o fazer o bem é maior do que um cumprimento de um dia, do que ficar parado em um dia. O ato de fazer o mal e deixar de fazer o bem é tão mal quanto o ato de fazer o mal. Fazer nada ou fazer o mal para alguém é a mesma coisa. Deixar de fazer o bem ou fazer o mal é a mesma coisa. Então é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado, conduído com a dureza do coração, com a falta de desejo de compreensão, com a falta de misericórdia. Jesus olhando para eles e vendo a falta de misericórdia, a falta de amor, a falta de paixão por ver a manifestação do poder de Deus, a falta deles de fazer o que é correto. Jesus disse para o homem, estende sua mão. E o homem estendeu naquilo que era capaz a ele estender. Ele estendeu a mão. Ele foi restaurado.
Ele estendeu diante de todos como ato de fé e ela foi restaurada. Jesus já disse para você o que é preciso você fazer. E é tomar atitude de fé. E aqui nesse caso, especificamente, esse homem teve que tomar duas atitudes de fé. Primeiro, vir para o meio, ser o destaque ali da manifestação do poder de Deus. Segundo, estender as mãos. E ele foi restaurado. Versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiraram com os herodianos. O religioso ele é tão perverso que ele se junta com aqueles que ele era contra, que eles são contra, para poder lutar contra um maior e suposto maior inimigo deles. Fariseus e herodianos não se davam bem. Fariseus eram um partido religioso, eram o partido religioso mais rígido de Israel. Os herodianos eram aqueles que eram adeptos do governo, do reinado de Herodes. Então nós estamos vendo aqui se unindo partidos opostos que não se davam muito bem contra Jesus, querendo arrumar um meio de tirar a vida de Jesus Cristo. Se destacar pela vida de alguém, fazer o que é certo pela vida de alguém, você pode ter certeza que você vai ter levante, vai ter pessoas que não vão aceitar. Se você ao fizer, tomar um posicionamento para mudar a vida de alguém, e se for contra alguns princípios religiosos de alguma instituição religiosa, você pode ter certeza que ela vai se levantar contra você e vai se unir contra outros que têm divergências políticas e religiosas entre elas, mas que vê você como um alvo de perigo pior para a religião delas. Elas vão se unir para se levantar contra você. E é o que eles fizeram, se levantaram contra Jesus. Todas as ações de Jesus culminavam-se na cruz. E aqui é uma das ações de Jesus para restaurar, mudar a vida de alguém que culminou na cruz. Todo milagre, toda ação de Jesus para com a tua vida, você pode ter certeza que isso culminou na morte dele na cruz do Calvário. Se hoje temos oportunidade de sermos restaurados, sermos curados, foi porque Jesus trouxe a maior cura lá na cruz do Calvário. Então não perca tempo, não perca a oportunidade. Aproveita-se da cura que está sendo oferecida, do milagre que está sendo oferecido, da salvação que está sendo oferecida, por intermédio da atitude da sua fé. Venha para o meio, se posicione, estique aonde é a área da sua deficiência. Mostre a Jesus como um ato de fé. Mostre para o mundo, para que você seja um veículo da manifestação do poder de Deus e uma demonstração que é melhor obedecer, é melhor misericórdia, é melhor graça, é muito mais importante do que cumprimentos rígidos de mandamentos e de religião. Porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Fora disso, sai fora que é religião endurecida, perversa, maligna e que utiliza do poder para estabelecer suas próprias vontades em detrimento da manifestação e da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Tenha ato de fé. Saia desse grupo religioso que está cheio de dogmas, preceitos e que não muda a vida de ninguém. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, para que deixe o seu like, para que mais vidas sejam abençoadas e esse canal venha tomar a dimensão desejada para a glória de Deus. Vamos orar. Pai bondoso, graças te dou pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela oportunidade de ministrar a tua palavra, pela oportunidade de compartilhar a importância da tua palavra, do teu reino, do teu evangelho e da postura correta, da atitude correta diante do Senhor. Livra-nos de sermos religiosos, ó Pai. Estamos preocupados com preceitos, com modinhas doutrinárias, esquecemos de fazer o bem para o próximo. Pois o importante é fazer o bem, o importante é amar, o importante é trazer vida sobre a vida de pessoas, muito mais do que roupas engomadinhas, tudo perfeitinho, mas sem manifestação do poder do Senhor. Que nós possamos ser livres daquilo que o homem estabelece, fora da manifestação do teu poder.
Traga cura para esta vida que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Traga transformação para esse que está doente, ó Deus. Cura, ó Deus. Toma essa parte da enfermidade, da necessidade da vida desta pessoa, Deus. Conduz ela a ter um ato de fé, esticar e apresentar diante do Senhor, para que ela seja transformada, para que ela seja curada. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.